Olá pessoal, sou a professora Juliane Gatsi e nós continuamos com nossa aula sobre coesão e coerência. Então, na primeira aula falamos sobre a coesão, agora daremos continuidade falando da coerência. Então, só relembrando, coesão ela é a nível mais estrutural, nível menor do que a coerência, enquanto a coerência tem a ver com o todo do texto, a relação entre as partes, a coesão tem a ver com a relação entre as frases, entre os períodos e os parágrafos. Ela fica a nível mais estrutural, nível da palavra, de expressões. Então, são as relações que as frases têm umas com as outras, o sentido, a fluidez quando a gente lê, por exemplo, um parágrafo, e por que aquele parágrafo faz sentido quando a gente lê, quando a gente interpreta. Então, porque ele tem a coesão acontecendo dentro dele. São os mecanismos que dão a harmonia ao texto. Já a coerência é um nível mais amplo, e tem a ver com o todo do texto. Então, a relação entre os parágrafos, entre o começo, o meio e o fim. Então, por que a gente entende que um texto fala sobre determinado assunto? Porque foi permitido compreender as informações que estão neles. As informações têm uma sequência lógica, tem um começo com argumentos, com as ideias propostas ali, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão, ou seja, tem um fechamento e através dessa leitura do todo do texto a gente entende o que está proposto ali. Então começamos. Coerência textual é a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Então, se não tem relação entre as ideias, se as informações são contraditórias, nós dizemos que é um texto incoerente, que as informações são incoerentes. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Então, a incoerência do texto pode prejudicar muito a sua leitura, prejudicar as informações que você recebe através do que você está lendo. Então, por isso que é importante você, quando for pegar um texto para ler, conferir a fonte, conferir de quem vem esse texto. Geralmente, se é uma notícia, verifica se a fonte é verdadeira, se esse texto foi publicado de fato num canal, num site de confiança, porque às vezes se a notícia se apresenta incoerente, pode causar sérios problemas à nossa leitura, à nossa interpretação. Então, sempre ficar ligadinho nisso. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Então, dando continuidade, alguns exemplos. O relatório está pronto, porém o estou finalizando até agora. Nós já depreendemos que essa informação é incoerente, porque se o relatório está pronto, quer dizer que está acabado, já foi finalizado. E aí quando a pessoa fala porém, ou estou finalizando até agora, não faz sentido. Ou ele está pronto, ou ele está sendo finalizado. Então houve aqui um erro de concordância verbal. O processo verbal é acabado, né, na primeira parte, porém na segunda se apresenta inacabado. Então, não há coerência entre essa frase. E o segundo exemplo, ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Também entendemos que não faz sentido, porque se ele é vegetariano,
nosso conhecimento de mundo permite compreender que ele não come carne. Então, como é que ele pode gostar de um bife muito mal passado? Aqui houve também um desentendimento das informações. Os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então, são dois exemplos de incoerência no texto. Fatores de coerência. Então, o que pode ajudar a dar a coerência em nosso texto? São inúmeros os fatores que contribuem, tendo em vista a sua abrangência. Então, vejamos alguns. O conhecimento de mundo é o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Então, são todos aqueles conhecimentos que a gente vem aprendendo, que a gente adquire através do tempo, tudo que a gente aprende na escola, aprende também na vida. Então, é aquilo que vai ficando guardado em nossa memória e às vezes a gente precisa mobilizar quando vai ler um texto, vai ler um livro, uma literatura. Qualquer texto que a gente for ler, a gente vai mobilizar o nosso conhecimento de mundo, porque é por meio dele que a gente vai mobilizar o nosso entendimento do texto, vai depender das informações. Então, por exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Aqui a gente já movimenta o nosso conhecimento de mundo e sabe que não faz sentido, porque a festa que acontece durante o ano, que tem peru, panetone, frutas e nozes, não é o carnaval. Então, o nosso conhecimento de mundo, a nossa vivência, permite entender que está falando do Natal. Então, aqui a gente percebe uma incoerência. As inferências também fazem parte dessa mobilização de conhecimento para depreender a coerência de um texto. Então, através delas, as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Então, por exemplo, quando chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Então, a gente lê essa frase, o que está proposto aqui, e já faz uma inferência. Se eles são indianos, o que nos remete, o que nos leva a pensar? Então, ou seja, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Então, através do nosso conhecimento de mundo e da nossa inferência, já que a pessoa fala, quando chamar eles para jantar, lembra que eles são indianos. Então, a gente já faz uma inferência. Então, o que eu devo pensar? O que eu devo entender por meio dessa chamada? Que eles não comem carne de vaca. Então, eu preciso fazer o jantar, adequar o jantar de acordo com o que eles comem, já que eles são os meus convidados. Temos também a informatividade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, se a gente tiver as informações prévias, quando vai ler um texto, se torna muito mais fácil, muito mais fluido, e a gente consegue trazer mais conhecimento para o texto, consegue ligar com outros textos, com notícias que nós já vimos, e aí se torna muito mais fluido o entendimento, a gente pode contribuir ainda mais, ou quando a gente não conhece as informações que são trazidas naquele texto, o nosso entendimento se torna difícil, um pouco complicado de entender o que está sendo dito ali. Então, quanto mais informatividade tivermos, mais fácil se torna a nossa leitura, mais a gente consegue depreender do texto. Então, uma diferença aqui para a gente entender entre coesão
e a coerência. Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Então, conforme eu falei no começo, a coesão tem a ver mais com as questões gramaticais. Então, a relação entre as frases, os períodos e os parágrafos é mais interno, enquanto que a coerência textual é o todo do texto. Então, é uma articulação externa, ela vai além da coesão e é mais profunda, ok? Então, essa é a diferença. É bastante significativo entender essa diferença, pois quando formos escrevermos o nosso texto e alguém for corrigir e falar que falta coesão ou falta coerência, a gente já sabe sobre o que está falando. Ou quando vai ler um texto de alguém e vai depreender as informações ali e se perceber que não está coerente ou coeso, a gente pode informar o nosso autor e falar, olha, o seu texto apresenta problemas de coesão ou apresenta problemas de coerência. Isso ajudará muito para que nos próximos textos ele ou nós possamos escrever de uma forma melhor. Então, um exercício para fixarmos esse conteúdo para que a gente consiga identificar na prova do Enem como que acontece a questão, como ela é trazida para nós, como que ela é trabalhada. Então, vamos lá. Um exemplo, a questão número 6, que caiu no Enem de 2009, que diz assim, ela traz um trechinho de um texto, e aí, logo após, a questão. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, esse é o nosso textinho, né? Dá para entender que fala sobre o presente de grego, qual era esse presente, né? Em que época ocorreu, em qual civilização isso ocorreu. É um texto bastante coerente e coeso. Então, vamos lá. Em puseram-no, a forma pronominal no refere-se ao termo rei grego, ao antecedente gregos, ao antecedente distante choque, à expressão muros fortificados ou aos termos presente e cavalo de madeira. Então, voltando lá no texto, vamos localizar aonde aparece puseram. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha, pessoal, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Então, deixaram à porta de seus muros um imenso cavalo de madeira. Então, aqui está falando, né, do cavalo de madeira que eles trouxeram para dentro. Os troianos, felizes com o presente, ou seja, que presente é esse? O cavalo de madeira. O que eles fizeram? Puseram-no para dentro. Então, eles colocaram quem para dentro?
eles colocaram o cavalo de madeira, ou o presente. O presente se refere ao cavalo de madeira. Então, a nossa expressão remete a esses dois termos. Então, voltando aqui, seria a letra E. Puseram-no se refere aos termos presente e cavalo de madeira. Olha que questão bastante simples. Apenas questão de leitura, de voltar no texto e identificar o termo. E quando a gente volta para o texto, a gente consegue ter um olhar um pouco maior, um pouco melhor, né, da leitura diante da primeira leitura que foi feita. Então, sempre quando fazemos a segunda, a terceira leitura, a gente consegue depreender mais informações. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. Trouxe esse exemplo de questão para vocês irem pensando como pode cair esse assunto da coesão e coerência na prova do Enem. Mas continuem estudando, continuem fazendo simulados para que se saiam bem na prova desse ano, ok? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.